Então, maravilhosos irmãos, sejam todos bem-vindos. Graça e paz a todos. Nós estamos estudando o livro Desejar Todas as Nações e hoje vamos falar do capítulo Nada vos será impossível. E esse capítulo eu gosto demais, que ele é muito oportuno para nós. E estamos na série Conhecer Jesus é Tudo. E eu tenho certeza que a gente está conhecendo muito Jesus. Tem irmãos que se despertaram para ler o livro e estão aprendendo muito. Cada leitura eles dizem que estão maravilhados. Então, Deus seja louvado por isso. E hoje está conosco a irmã Otalinete Silva e ela vai falar sobre este capítulo 47, Nada vos será impossível. Bom dia, irmã, seja bem-vinda. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos os irmãos. Estou um pouquinho com a voz um pouquinho tremida, né? Levei um susto muito grande. Mas o Senhor é todo poderoso e aqui estamos, né? Um bom dia a todos, os irmãos. Que o Espírito Santo possa estar em cada coração presente. Bem, Bom dia. Bom dia. Pois é, irmãos, aqui nós capítulo 47, vamos dar continuação do capítulo 46. Muitas coisas aqui eu vou ter que pular, porque o irmão já explicou ontem, foi muito bem explicado. Baseado no livro de Mateus, capítulo 17, aqui só o versículo 9. Lá nós aprendemos ontem que Jesus estava no Monte da Configuração, né, foi lá ter um encontro pessoal ali com os seres celestiais, onde ele escolheu os 3 discípulos para ficar com ele, né, Pedro, João e Tiago. Aqui no meu contexto diz assim: a noite toda tinham passado ao monte e ao nascer do sol, Jesus e os discípulos desceram para a planície. Observando seus pensamentos, os discípulos estavam silenciosos e em atitude solene, porque o que eles viram lá foi tão maravilhoso, como nós aprendemos ontem. Então, até mesmo Pedro, que sempre tinha algo a falar nesse momento, ele desceu tão calado, tão pensativo na glória que eles viram, no poder divino, uma transformação maravilhosa que eles viram ali, viram Elias e Moisés na presença de Jesus. Então, eles sentiram assim um desejo de estar ali para sempre. E a gente percebe que é uma bênção maravilhosa passar a noite com Jesus. Quando a gente faz uma vigília que ela é muito bem espiritual, a gente sente o poder de Deus, o Espírito Santo nos ajudando, nos animando, e a gente não sente nem vontade de sair da presença de Jesus. Logo aqui no começo, eu tenho uma experiência para contar para os irmãos, que em 2019, eu acho que a Alexandra está lembrada, nós fizemos uma vigília e ela tinha um horário para terminar e não era para ir até o amanhecer. Só que a vigília aqui foi tanto maravilhosa, foi muito, parecia que a gente sentiu o poder celestial dentro da igreja, e os irmãos não queriam sair da igreja. E 2 irmãs, elas depois entraram em contato comigo, teve uma que disse que naquela vigília ela sentiu Deus falando com ela inteiramente. Irmão, ela vivia num casamento que ainda não era aprovado por Deus, né? Que ela tinha tido um casamento para trás, aí se separou e estava com outra pessoa. E na vigília, Deus falou com ela que ela precisava se preparar e que ela tinha que tomar uma decisão na vida dela. E ela falou comigo que ela orou e entendeu o que era. Então ela pegou, chegou, conversou com o parceiro dela e terminou o relacionamento e fez um preparo com Deus e pediu ao pastor que ela estava pronta para se batizar. E ela se batizou e dias depois ela descobriu que ela estava com câncer terminal. Então, na vigília, o Senhor orientou ela. E quando ela estava muito mal no hospital, a gente falava com ela por mensagem, e ela disse: Irmã, eu estou preparada. A hora que Jesus me chamar, eu estou preparada. Porque, irmão, é muito interessante, é muito bom passar a noite com Jesus. E aquela noite Jesus falou com ela. E a outra irmã também. Mas, infelizmente, a outra não teve a oportunidade de descer as águas. Mas a gente tem certeza que ela se arrependeu e hoje também ela não se encontra no meio de nós. Mas ela também disse que a vigília trouxe um grande despertar e ela fez uma revisão na sua vida. Então, assim como os discípulos, muitas vezes nós passamos a noite com Jesus, isso é muito poderoso. A gente sai daquele momento maravilhado, transformado. A gente não quer mais nem sair de dentro da igreja, isso é uma benção, né?
Mas quando eles Amém. vinham, Glória a Deus. e quando eles vinham descendo, mesmo assim, sem entender e sentindo maravilhado, uma alegria transbordante dentro deles, aí Jesus deu uma ordem para eles, assim, dizendo: olha, não fale nada a ninguém do que vocês viram aqui. E aí, então, por que que eles não deveriam falar? Porque naquele momento, irmão, se eles falassem, não teria nenhum, não ia surtir nenhum efeito, nem mesmo para os discípulos que ficaram embaixo, que estavam na planície. Porque, como ele disse, eles só vão entender depois da ressurreição dos mortos. E aí foi mais uma confusão na mente dos discípulos, porque nunca tinha visto alguém ressuscitar, né? Mas Jesus deu essa ordem para eles, que não era para eles falarem até que ele ressuscitasse dos mortos. Então, se eles tivessem contado, a única coisa que ia acontecer é que a multidão ia ficar só zombando deles e não ia adiantar de nada, né? Então, tem coisa na vida da gente, irmão, que não é necessário ainda ser revelado. Jesus ainda não ordenou que revelasse, né? E quando Jesus descendo do monte, que ele olhou a multidão ali, aquela multidão agitada por algum motivo, aí Jesus olhou e viu aquele conflito e viu as pessoas ali e principalmente quem estava lá, os 9 discípulos com o coração muito triste, assim, desapontado, humilhados, eles sem saber o que fazer. Então Jesus leu o coração de cada um e sentiu que algo estava acontecendo. Então, o que acontece? Jesus perguntou o que estava acontecendo e a multidão, olha, se calou. E o que aconteceu que diz que o homem trouxe o filho que estava com o espírito mudo e os discípulos não conseguiram ajudar esse pai. Então, foi aí que a multidão começou a criticar os discípulos. Então, os saduceus falavam: viu, vocês estão vendo? Eles são um bando de mentirosos, enganadores, são um espírito tão mau que nem eles e nem o seu mestre vai poder ajudar, vai poder salvar essa pessoa desse problema. Quer dizer, que o espírito seria mais poderoso do que Jesus, né? Então, vamos ver aqui, eu vou ler um pouquinho aqui para os irmãos, o que diz aqui. Aos discípulos tinha sido dada autoridade sobre os espíritos imundos para expulsá-lo quando Jesus enviasse os 12 a prepará-lo, a pregá-lo pela Galileia. Então, quer dizer, irmão, que eles ainda não estavam preparados para fazer o trabalho que eles queriam fazer. Eles estavam ansiosos para praticar aquela obra, mas não estavam prontos, né? E diz assim: ao sair forte na fé. Então, quando Jesus ordenasse para eles saírem os 12, eles estariam fortalecidos na fé. E o mau espírito havia obedecido à palavra deles. Agora, porém, tinha ordenado em nome de Jesus e que o espírito atormentador deixasse a vítima, mas o demônio simplesmente zombara deles por meio de uma nova exibição de poder, incapazes de compreender o motivo de sua derrota. Os discípulos sentiram-se estar desonrando a si mesmo e ao seu mestre. Então, olha só o desapontamento muito grande. Irmão, tem uma experiência de um irmão que tinha um vizinho muito mau. Então, o guardador dos sábados, então, no geral, os adventistas têm muito conhecimento, se sentem muito poderosos e capazes. Isso a gente vê em todos os adventistas, do modo gerais. Então, ele falou assim: eu vou me consagrar e vou curar esse irmão em nome de Jesus. E ele passou uma semana, 2 semanas se consagrando e buscando a Deus, jejum e oração. No dia que ele sentiu que estava preparado, ele disse: hoje eu irei, em nome de Jesus, esse vizinho vai ficar curado. A surpresa dele, quando ele estava saindo de sua casa, ele viu grande clamor de alegria e louvores na casa do vizinho. E uma equipe de pessoas de outra congregação estavam saindo de lá. E ele entrou lá e perguntou: o que está acontecendo, vizinho? Ele disse assim: graças a Deus, em nome de Jesus eu fui curado, meu irmão, eu fui curado. E aí o semblante do irmão caiu. Como foi curado? E aí ele voltou para casa totalmente desapontado como os discípulos. E ele chegou em casa e fez nova campanha de consagração. Ele falou: Senhor, por que que eu não consegui libertar esse vizinho? Por que que o
Senhor mandou outras pessoas na minha frente. O que aconteceu? Me ajuda, me faz entender o que foi que aconteceu. Aí o Espírito Santo revelou para ele. É porque ainda tem muita fofoca no meio de vocês. Há línguas tiranas e fofoqueiras, que traz angústia, dor e sofrimento aos corações. Ainda está muito forte no meio do meu povo. Por isso ainda não receberão poder. Nossa, e ele ficou muito triste. E nós estamos percebendo que a língua ela é uma derrota para nós, no sentido de não consagrarmos ela a Jesus. Então, hoje nós estamos vendo que a nossa lição está falando sobre o poder da língua, né? Então, nós temos que consagrar a nossa língua para que Deus possa nos usar no trabalho, para que não sejamos decepcionados como foi os discípulos, né? Então, depois que esse momento crítico de derrota aos discípulos, então a multidão se agitava e falava, então Jesus perguntou o que estava acontecendo. Então a multidão fez o quê? Ficou tão calada que não diziam mais nada, nem os discípulos nem a multidão. Então o que acontece? De repente, aqui vou ler para os irmãos também. De repente, uma voz anteriormente tão ousada e desafiadora emudeceram e fizeram silêncio em todo o grupo. Então o aflito pai abriu o caminho entre o povo e, caindo aos pés de Jesus, desabafou a história de sua tribulação e frustração. Mestre, eu trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanhe, lança por terra. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Jesus olhou ao redor a multidão tomada de espanto, os fingidos escribas e os perplexos discípulos, e leu em cada coração a incredulidade. Com a voz demonstrava tristeza, exclamou: Ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco e vós sofrereis? Pediu então ao consternado pai: trazei teu filho. E o menino foi levado. E quando os olhos do Salvador observaram, o mau espírito o lançou por terra, em convulsão de agonia. Ali estava no chão, retorcendo-se e espumando pela boca, enchendo o ambiente com gritos estridentes e sinistros. Novamente se encontrava no campo de batalha o príncipe da vida e o príncipe do poder e das trevas. Cristo, em cumprimento de sua missão de proclamar libertação ao cativo, põe liberdade os oprimidos, e Satanás procurando segurar a vítima sobre seu domínio. Anjo de luz e hoste de anjos mal invisíveis estavam reunidos para presenciar o conflito. Porém, por um momento, Jesus permitiu o mau espírito que mostrasse o seu poder para que as pessoas pudessem compreender a libertação prestes a ser realizada. Irmão, a gente percebe o quanto Satanás é audacioso. Ele, mesmo na presença de Jesus, ele quis mostrar que ele era mais poderoso. Aí a gente percebe o quanto Jesus é paciente, o quanto ele é mesmo misericordioso. Ele olha para a multidão e olha e percebe e diz assim: vocês vão ver tudo isso, para que depois você entenda o que eu irei fazer e vocês vão ficar maravilhados do meu poder. Então a multidão olhava com grande expectativa e o pai, em uma angústia, que exclamava esperança e temor. Jesus perguntou: há quanto tempo isso lhe sucede? O pai contou a história de longos anos de sofrimento e depois, como se não pudesse mais suportar, exclamou: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Se tu podes. Mesmo naquele momento, o pai duvidou do poder de Cristo. Jesus respondeu: se tu podes, e tudo é possível que crê.
Jesus disse para aquele pai se ele cresce. Não havia falta de poder da parte de Cristo. A cura do filho dependia da fé do pai. Com uma explosão de lágrima, compreendendo a própria fraqueza, o pai se lançou sobre a misericórdia de Cristo com o clamor: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus se voltou para o sofredor e disse: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais volta a ele. Houve-se um grito horrível, uma angustiante luta. O demônio, ao sair, parecia pronto tirar a vida de sua vítima. Então o garoto ficou imóvel, aparentemente sem vida. A multidão murmurou: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e, erguendo-se, apresentou ao Pai, perfeitamente sã, mental, fisicamente. O pai e filho louvaram o nome de seu libertador, e a multidão se maravilhou ante a majestade de Deus. Irmão, que poder maravilhoso. É muito gostoso ler esse capítulo. Nos ajuda a crescer na nossa fé. Irmãos, nós passamos, tanto aqui na igreja como na igreja online, nós passamos essa experiência aqui. Espírito imundo atormentando os jovens. Os irmãos acho que estão lembrados dos dois jovens que passaram aqui com a gente. Ele se retorceu tudo mesmo, né, quando o espírito imundo baixava neles. E o que precisou? A igreja se juntou em oração. A gente se juntou em jejum, tanto nós físico como online. Mas interessante que nós cuidamos da parte física aqui na clínica e a gente pegou uma psicóloga que nos ajudou e ela cuidou da parte espiritual. E o demônio falou com ela: vocês não vão conseguir, não. Vocês não vão conseguir. E ela disse: em nome de Jesus nós vamos conseguir. Então a gente foi aí que levantamos a igreja em oração. Se um já é difícil, imagine duas pessoas possessas, né? Mas uma coisa interessante, ela disse: se os pais não crer no poder de Deus e não confessar os seus pecados ocultos, nada poderei fazer, porque o Senhor não vai habitar aqui. Então se reuniu os pais, eles choraram, clamaram, passaram a noite em oração, assim como os discípulos, e o espírito imundo deixou os filhos deles. E eles hoje são jovens que estão bem, estão trabalhando, já são pessoas que já são donos das suas coisas, né? Já compram as suas coisas com seu próprio salário, estão sendo bem abençoados por Deus. Mas quando a igreja se uniu, e principalmente os pais clamaram ao Senhor e deixaram todo suas práticas mundanas, suas coisas erradas. Irmão, todo mundo tem um pecado oculto e às vezes precisa o demônio se manifestar para que as pessoas possam se desprender daquela coisa ruim. E só que em outra situação, também outra pessoa foi encontrada nessa mesma situação. Mas, irmão, infelizmente, essa outra pessoa não teve vitória, porque os pais não fizeram o que foi pedido. Assim como Jesus pediu a esse pai, essa família não fez o que foi pedido. Então, a psicóloga lutou e lutou e lutou e disse: enquanto os pais não se decidirem, não pedirem perdão ao Senhor, nada poderei fazer. E ela não pôde fazer, e ela disse: eu não dou conta, e desistiu. Então, irmãos, nós pais, nós temos que ter uma comunhão, uma intimidade com Deus para que o inimigo não tenha poder sobre os nossos filhos. Nós temos que confessar todos os nossos pecados, para que Satanás não venha envergonhar tanto nós quanto a igreja, o povo de Deus. Se nós estivermos escondendo algo de Deus, pode ser muito perigoso para o seu povo. Então, temos que confessar os nossos pecados. Então, irmãos, ao continuarmos aqui a leitura, quero continuar aqui dizendo assim: então a multidão e os discípulos viram esse poderoso Redentor, que em poucas horas antes havia sido glorificado perante os maravilhosos discípulos, descendo para erguer a vítima de Satanás do chão.
em que se contorcia e em saúde mental e física devolveu ao seu pai e ao seu lar. Essa era uma lição prática da redenção. O divino, o divino descendo da glória do Pai para salvar o perdido. Representava também a missão dos discípulos, os servos de Cristo que deviam passar a vida não somente em cima da montanha com Jesus, em momentos especiais de iluminação espiritual. Há para eles um trabalho a fazer na planície. Pessoas a quem Satanás tem escravizado estão à espera da palavra de fé e oração que os libertará. Os 9 discípulos ainda estavam pensando no futuro, no duro fracasso que experimentaram. E ao estarem mais uma vez a só com Jesus, perguntaram: por que motivo não podemos nós expulsarmos? E Jesus respondeu: por causa da pequenez de vossa fé. Por essa verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se expile, senão por meio de jejum e oração. A incredulidade deles, que o impediu de ter uma aproximação mais profunda com Cristo, e a negligência com que o haviam considerado a sagrada obra a eles confiado, tinham causado o fracasso no conflito com os poderes das trevas. Irmão, a gente imagina assim, a gente olha a extensão da lista de libertação que temos nos nossos cadernos de oração. E a gente imagina, Senhor, por que até agora muitas pessoas não foram libertas? Se a gente for contar na lista de libertação, é bem pouquinha que foram libertas. E outras se libertaram por algum momento e voltaram a ser cativo de Satanás. E a gente percebe que aquele jovem, ele foi liberto para sempre. Jesus disse para ele: sai, espírito mudo e surdo, e nunca mais volta para ele. E por que as pessoas que são libertas hoje, elas continuam voltando a ser a vítima de Satanás? O que está faltando? O que nós precisamos fazer? Então, irmãos, dessa leitura, desse estudo, desse capítulo, nós tiramos, eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas essa experiência dos discípulos, que ainda não era a hora, era uma lição para eles, que eles precisavam se preparar. Então, o que nós aprendemos aqui? O primeiro passo, o que aconteceu com os discípulos? Eles tiveram ciúmes. Quando Jesus escolheu 3, os 9 ficaram totalmente enciumados. Isso acontece ou não acontece no meio de nós? Que os irmãos respondam para si. Às vezes a pessoa dentro da igreja ela é promovida, mas por que ela foi promovida? Ela se dedicou, ela estudou, ela clamou, ela está ali disposta, como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Ela está disposta a seguir, ela está disposta a servir. E aí o Senhor vai promovendo ela na obra. Mas aí os que são descuidosos com a obra de Deus vão ficando para trás. Aí vão ficando desanimados, tristes, e acabam muitas das vezes caindo da fé, né? Deixando Jesus por falta de entendimento e por falta de buscar intimamente a Jesus. Então, os discípulos, naquele momento, eles estavam totalmente desequilibrados pelo ciúme. Então, nós observamos aqui o que aconteceu, porque Jesus falou para eles. O ciúme, vocês entenderam que nós lemos aí. A incredulidade no coração deles e a negligência com a obra de Deus estavam levando a obra de Deus de qualquer maneira. Então, Jesus falou para eles: vocês vão receber poder e eu vou mandar vocês, os 12, todo poderoso. Quando falar com o espírito mau, ele vai sair, porque é ordem que vocês vão dar. Mas você tem que estar preparado. Ele não disse que mandaria de qualquer jeito. Na obra de Deus também, irmão, nós estamos que estar preparados. Nós estamos que estar não só participante do grupo online, nós temos que estar só ouvindo o pregador, e muitas das vezes estamos de qualquer jeito ouvindo o pregador. Essa mensagem é uma mensagem de advertência para nós hoje. Então,
Então, nós temos que estar a caráter, como diz a nossa irmã, nós temos que estar em reverência, no espírito de oração, porque essas mensagens possam nos tocar e também nos transformar, para que essas mensagens não venham ficar só com nós. Ah, é tão gostoso estar com um grupo online. Ah, é tão bonito ouvir o irmão pregar. Não é isso, irmão. Jesus quer preparar vocês e eu para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo como a Leite falou. Os acontecimentos seriam rápidos. E está sendo rápido. Antes de terminar um, já está acontecendo o outro. Então, nós precisamos tirar o ciúme do nosso coração, a incredulidade, não negligenciar a obra que foi nos concedida e não faltar com a oração. Diz que a falta de oração que deixou eles a léu, né? E também outra coisa que causou a eles serem recusados, não serem convidados a subir ao monte. Desânimo, desanimaram. Irmãos, a gente vê ou não vê no grupo ou na igreja, alguém fala, irmã, eu estou muito desanimado. A minha fé está cada dia mais fraca. Ore por mim, irmãos. Acontece isso ou não acontece, irmão? E o que aconteceu com os discípulos? Eles desanimaram. Aí diz que os problemas pessoais, irmão, os problemas pessoais, hoje todo mundo tem problemas pessoais. Os problemas que mais está tirando a fé da igreja, a fé dos irmãos, a fé de todo mundo, chama-se problemas financeiros, irmãos. Nós não vigiamos como servo de Deus, não fizemos a nossa economia, não guardamos, se tornamos pessoas consumistas demais, esquecemos que nós viemos aqui de passagem e acabamos nos entrelaçando no laço satânico, que a dívida é um laço satânico. Então, estamos todo mundo desesperado. Quando a gente vê na reunião de oração, muita gente pede pelo meu financeiro, ore pelo meu financeiro, eu preciso pagar uma dívida. Isso está demais. E nós precisamos nos consertar com Deus o mais rápido possível. Então, desanimaram totalmente, ficaram enciumados, incrédulos. Por que eu não fui convidado? Por que são eles? Pessoal, será que são eles que são consagrados? Porque Jesus ama tanto eles e não a nós? Isso acontece conosco, irmão. Por que o fulano cresceu? Por que o pastor foi promovido? Por que o obreiro cresceu mais do que eu? Eu cresci junto na igreja com esse rapaz e hoje ele é obreiro, ele é pastor e eu continuo na mesma. Não, é porque a obra gosta mais dele, é porque, como é que fala? É da panelinha dos organizadores. Irmão, aí o comentário vem. E aí outro problema, que são um problema gravíssimo no meio do povo de Deus. Agora, faltou o quê, irmão? Faltou fé, oração e jejum. Porque Jesus disse que enquanto eles estariam lá, em cima, clamando para que Jesus vencesse as hostes do mal para salvar a humanidade, os discípulos estavam enciumados, incredulidade, tudo, sem oração, desanimado, frio, triste. Aí Satanás vem e se aproveitou do momento de fraqueza, de desânimo, no momento que pararam de meditar, de clamar, de orar, de jejuar. Acontece ou não acontece conosco essa coisa, irmão? Pois acontece também. No momento que a igreja está tão desanimada, tão triste, não estuda a lição direito, não quer ir para a igreja, não gosta de orar, a Bíblia está empoeirando, aí Satanás se aproveita. Aí pega alguém da família, e aí começa o desespero, aí corre para a igreja, pede oração e clama, e aí vai. Irmão de Deus, nós precisamos aprender a estar constantemente com Jesus, porque se nós estivermos constante com Jesus, o poder das trevas não terá poder sobre nós. Bem aqui no finalzinho, diz assim, os obstáculos que Satanás acumula ao longo de seu caminho, mesmo que pareça intransponível, como as montanhas eternas, desaparecerão diante da fé, e nada vos será impossível, irmão. Que maravilha, que promessa maravilhosa aos nossos corações. Mas por que nós sofremos ainda? Por que não temos poder de expulsar os demônios? Por que a nossa lista de libertação só cresce e não diminui? O que está acontecendo conosco? Se a palavra de Deus diz que Satanás não tem poder sobre nós, irmão. É motivo dessa manhã em diante, nós podemos meditar na nossa vida, na nossa fé, como é que estamos com Deus, fazer uma pesquisa em nós mesmos, consultar o nosso coração, assim como Davi fazia. Davi consultava
a Deus no seu travesseiro. Nós devemos vigiar nossas palavras, consagrar nossa língua para que não venhamos trazer problemas e nem demônios para dentro de casa, nem para dentro da igreja. Assim como está girando aí a mensagem do pastor Eli Tenório sobre a língua, nós temos que vigiar muito. A lição está falando sobre a língua. Então, irmãos, vamos nos consagrar, vamos buscar o Senhor com todo o poder, como diz a sua palavra, e que os irmãos leiam atentamente o capítulo 47 do Desejar de Todas as Nações. Leia com jejum e com oração, busque a Deus para si próprio, se consagre, porque há momento da prova da nossa fé. É quando estamos sozinhos, irmão, sem ninguém para nos ajudar. É naquele momento que Deus age. É aquele momento que a nossa fé é provada. Os discípulos foram provados porque Jesus não estava ali com eles, estava no monte. E muitas das vezes nós estamos sem a igreja, sem a família, sem o pastor, sem o obreiro, e somos totalmente provados ou somos atacados por Satanás. Então, que Jesus nos ajude, nos abençoe, fortaleça a nossa fé, liberte o nosso espírito do ciúme, da incredulidade, da negligência, da falta de oração, do desânimo, dos problemas pessoais, nós possamos entregar a Jesus, ele venha nos libertar disso tudo, irmão. Que tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Então, o mesmo Jesus que estava lá no passado, ele está hoje. Ele mesmo Jesus que operava milagre, ele está hoje operando e só quer que a gente se consagre. Muitas das vezes nós temos a campanha de jejum, a gente não tem força para fazer o jejum, porque o inimigo não deixa. Por que ele não deixa? Porque a gente dá motivo para ele atrapalhar o nosso jejum, a nossa campanha de oração, trazendo angústia, sofrimento, dívida e tantas coisas para a gente acaba, hoje não dei conta de jejuar, fiquei tão angustiado, quebrei meu jejum. Irmão, vamos nos unir, vamos aprender que essas promessas, o Jesus é tudo, possa ser tudo na minha e na vida de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a família de vocês, a vida de vocês, que Deus busque, que vocês busquem a Deus para que possa todos os problemas, as dificuldades, possam ser vencidas. Irmãos, nós estamos vivendo o limiar do tempo. Esse mundo não tem jeito mais. Eu estava vendo as notícias dos jornais e eu fiquei desesperada, porque eu vi as profecias se cumprindo. Eu falei, Senhor, obrigado, porque nós estamos vendo que Tu está voltando, Senhor, mas nos ajuda. Não permite que o Teu povo se perca, que todo mundo se consagre a Ti. Senhor, tem misericórdia dos meus filhos, dos filhos das minhas irmãs, das minhas amigas, da minha família que está aqui clamando e pedindo oração. Nos ajuda, Pai. Eu olhei o desastre no Rio Grande do Sul, na Filipina, Tucuruí, sofreram um acidente, o jovem que estava indo tão animado para se juntar com outros jovens no esporte, e ali as mães recebendo aqueles filhos mortos, irmão. Isso é coisas mostrando que Satanás está agindo com muita rapidez, porque o tempo dele também está se findando. Irmão, nós não podemos deixar que Satanás domine sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Vamos nos unir em oração, não vamos ficar só ouvindo os pregadores aqui online, mas vamos consagrar de verdade, irmãos. Vamos clamar para que Deus haja na nossa vida, para que a igreja tenha poder, para que a igreja tenha força para expulsar os demônios da nossa vida, que nós vivemos muitas das vezes sem a gente pensar que tem, mas todo tem um espírito demoníaco que atrapalha o crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe, nos ajude, e daqui para frente nós não podemos só ouvir, mas nós possamos botar em prática nas nossas vidas diárias. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada participante desse grupo, que tenha vontade de ler o capítulo 47 de Desejar de Todas as Nações e levar para outras pessoas. Vamos fazer, irmão, os vídeos aqui que a irmã Alexandra grava, vamos fazer crescer, pessoas aprenderem também o que nós estamos aprendendo. Se cada irmão, hoje nós temos aqui 45 pessoas participantes, o número da perfeição é 7. Se cada um dos irmãos pegarem os vídeos que já estão gravados no YouTube e divulgarem para 7 pessoas, quantas pessoas vão ouvir, irmão? As mensagens que estamos soltando aqui, que Jesus está mandando a gente falar, que Jesus está trazendo para nós, e também tem que ajudar outras pessoas. Se nós não temos tempo e nem oportunidade de ir corpo a corpo, vamos online, vamos mandar essas mensagens para as pessoas. Esse é meu apelo, irmão. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus.
Amém. Amém.